dessa trilha, que é mapeamento de vulnerabilidades no Amazon Echo através do uso da Alexa Skills, de Alexa Skills, né? De Renato Alpes, que é da UFPE, do SIM, né? Agradecer também a quem está em casa, o pessoal ainda está entrando. E sobre o palestrante, Renato é estudante de Ciência da Computação no SIM, Centro de Informática da UFPE, onde foca em temas relacionados a hardware e segurança. Foi estagiário do time de consultoria técnica da Tempest por um ano. E aí, quando quiser começar, fica à vontade. Enfim, ah, boa tarde para todo mundo. Como ela falou aí, eu estudo no SIM. Enfim, essa descrição talvez esteja um pouquinho atrasada. Enfim, eu não foco bastante em hardware agora. Eu sou atualmente monitor de auditoria e segurança de sistemas da informação. Então, foquei mais nessa parte aí de segurança. Mas o importante aqui para a nossa apresentação, enfim, a gente vai mapear vulnerabilidades no ecossistema Amazon Echo como um todo, usando aí Alexa Skills, e isso de um ponto de vista de querer atacar usuários. Então, idealmente, eu sou um desenvolvedor malicioso e eu quero, de alguma forma, conseguir afetar usuários do Amazon Echo aí. Então, pode passar. Aí a nossa apresentação vai ser dividida aí nessas 5 etapas. Então, introdução, conceitos básicos para vocês entenderem o resto. Superfície de ataque, onde eu vou explicar um pouquinho, assim, comportamentos interessantes aqui do nosso Amazon Echo. E, enfim, e aí a gente vai para os ataques, que é a parte interessante, talvez, da apresentação. E uma conclusão, pode passar. Então, enfim, na introdução, pode passar também. Tinha só um Who am I, mas, enfim, essa parte já foi apresentada aí para vocês. Vou passar também. Então, beleza, vamos entrar aqui em alguns conceitos básicos que é importante entender antes de entrar em como funcionam os ataques, etc e tal. Então, enfim, acho que o primeiro deles, pode passar também. Enfim, todo mundo já sabe, mas só para deixar claro que o alvo da nossa palestra aqui é o EchoDot 3, que é esse carinha que está aqui em cima da mesa. Não sei se o pessoal que está em casa consegue ver bem, mas ele está aqui. E ele tem essa cara. E, enfim, embora o Alexa, a Alexa, ela exista em outros dispositivos, a pesquisa que eu fiz vai ser, enfim, foi realizada toda nele. E, enfim, pode passar também. Esse é o Amazon Echo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um Alexa Skill. Então, enfim, a Alexa Skill funciona como se fosse um aplicativo de um dispositivo móvel. Então, o seu celular aí ele tem aplicativos. Então, a Alexa e o Amazon Echo, eles usam Alexa Skills como se fossem aplicativos. Então, elas permitem aí que terceiros criem funcionalidades extra para a Alexa. Então, quando eu digo terceiro, são pessoas que não são da Amazon. Então, aí você, desenvolvedor aleatório, vai lá, cria uma conta, pode começar a desenvolver coisas para adicionar funcionalidade na Alexa. Podem ser utilizadas para a integração de um serviço com a Alexa. Então, aí, enfim, o pessoal que trabalha lá no Spotify, eles desenvolveram um Alexa Skill, então você pode integrar coisas de outras empresas também com a Alexa, usando a Alexa Skills. Então, a gente tem essa figurinha aí, que mostra mais ou menos a ideia de como funciona o Alexa Skill. Então, aí na esquerda tem os dispositivos que estão na ponta, né, que o usuário está usando. Então, pode ser o Echo, pode ser o computador dele, o celular, enfim, o que quer que seja. Ele vai se comunicar aí com esse Alexa Service que fica na nuvem da Amazon. Então ele tem algumas funcionalidades interessantes aí que eu não vou entrar em detalhes. E esse Alexa Service ele se comunica depois com o back-end aí do desenvolvedor que desenvolveu essa skill. Então, enfim, a ideia é essa. Passar. Acho que o importante frisar aí é só que só um minutinho. É importante frisar que o funcionamento da skill ela não acontece no dispositivo, ela acontece na nuvem. Então, o dispositivo ele está só gravando o que você fala e passando lá para a nuvem da Amazon. Pode passar. Então, beleza. Como é que funciona a interação de um usuário, né, com a skill? Bom, toda skill, o desenvolvedor ele precisa dizer o voice model dessa skill. Então, ele vai entrar lá no console do desenvolvedor da Amazon e aí ele vai colocar algumas coisas que vão dizer para a Amazon como ele quer que o usuário ele interaja com a skill. Então, a primeira coisa que o desenvolvedor ele precisa definir para a skill dele funcionar é um invocation name. Então, aí nesse exemplo a gente colocou Spotify. E aí o invocation name ele é o nome utilizado pelo usuário para iniciar a skill. Então, a sua skill ela pode ter um nome diferente. O invocation name ele é o que o usuário vai dizer para chamar ela.
Então, enfim, se eu falar aqui com o meu Amazon Echo, eu disser, Alexa, por favor, abre o Spotify, ele vai entender aí esse invocation name e iniciar o Spotify. Depois disso, obviamente, o usuário, ele não vai só dizer o nome da skill, ele vai querer conversar com a skill. Então, a Amazon, ela define um conjunto de utterances, ou coisas que um usuário pode enunciar para interagir com a skill, e aí o desenvolvedor ele vai definir vários, eu botei aí dois nesse exemplo. Então, um utterance é uma ou mais frases que são mapeadas para o intent, que a gente vai ver depois o que é. Então, aí no caso do Spotify, a gente pode ter utterance toque, alguma coisa, pare, enfim. É, e aí, cada utterance, ele vai ser mapeado para um intent. Então, nesse caso aí, a gente vai ter de exemplo o play intent, o stop intent. Cada intent ele é um objeto que define a intenção do usuário. Então, o desenvolvedor ele vai lá definir diversos intents. Nesse caso aí, toque alguma coisa, vai virar um play intent, pare, vai virar o stop intent. E aí, por fim, a gente tem slots, que são zero ou mais informações extras associadas ao intent. Então, eles podem não existir também. Então, como aqui é o caso do nosso stop intent, vocês podem ver aí pelas setinhas que ele não tem no slot. Mas aí, no caso do nosso play intent, ele vai ter aí dois slots. Então, ele vai ter aí música e artista. Então, aí, se eu disser, por exemplo, toque, enfim, música tal por artista tal. Aí, o que eu falar vai ser colocado nesses dois slots antes de ser passado para o meu back-end. Pode passar. Então aí, a ativação de uma skill, ou seja, o usuário começar a usar ela como um aplicativo, pode ser feita de duas formas. Então, ela pode ser feita manualmente ou por voz. Na ativação manual, o usuário ele vai ativar a skill manualmente pelo Companion App. Então, para você usar o Amazon Echo, você tem que ter um aplicativo no celular. Ou você pode fazer isso por voz. Então, você vai lá e conversa com o Echo e solicita. Então, isso pode ser feito de duas formas, intencionalmente ou de forma inferida. Intencionalmente, o usuário ele vai solicitar o uso da skill, então usando uma frase de ativação específica. Então, se eu disser a frase de ativação em voz alta e o meu eco, ele não tem essa skill ainda, ele vai pegar ela e ativar para mim. Então, lembrando, essa skill ela não fica nele, ela fica na nuvem. Então, ele só vai marcar ela como ativada para minha conta. E a ativação inferida, o usuário ele faz um pedido genérico, sem citar nenhum nome de ativação, e o usuário, e aí, esse pedido ele pode ser atendido por uma ou mais skills da loja, e, enfim, a Alexa ela vai fazer aí um processamento de linguagem natural e tentar encontrar algum skill que atenda esse pedido do usuário. Pode passar. Então, enfim, a interação com a skill ela vai funcionar em algumas etapas. Então, aí primeiro o usuário ele vai falar com o Echo. Então, nesse exemplo aí, Alexa, abre o Spotify e toque Idol por Yoasobi. Aí, pode passar. Então, aí no segundo passo, o Echo ele vai tirar o Alexa da frente, né? Que essa é a frase de ativação do Echo. E vai passar todo esse áudio que ele gravou para o Alexa Service. E o Alexa Service que ele vai, de fato, processar para entender o que o usuário falou. Então aí ficou só essa parte sem o Alexa, pode passar. E aí o Alexa Service vai pegar isso e comparar com o voice model que ele tem lá dentro. Então ele vai ver que a frase de ativação bateu com a skill Spotify, a alternance do usuário foi toque alguma coisa, que é o intent play intent, e tem esses dois slots aí com informações preenchidas. E aí o voice model vai pegar isso e enviar para o back-end da skill. Então, pode passar. E aí, no caso, isso vai tomar a forma de, enfim, uma requisição HTTP com aí o nosso JSONzinho, com, enfim, entre outras coisas, vai ter aí o objeto do nosso intent. Então, a gente vai ter aqui no intent, play intent, enfim, todas aquelas informações, só que num formato legível para o back-end. E aí, isso vai ser enviado para qualquer que seja o back-end que o desenvolvedor, enfim, cadastrou lá, né? Pode ser um Lambda da Amazon ou pode ser um back-end do próprio desenvolvedor. Então, pode passar. Aí, o back-end vai responder isso, voltar para o Alexa Service, dizendo lá aqui um objeto output speech, ou seja, ele vai retornar apenas o que é que ele quer que o Echo fale em voz alta para os usuários. Então, nesse caso aí, é um objeto do tipo plain text, ele pode ser de outros tipos também, ele pode ser, enfim, linguagens de markup e coisas do tipo. Nesse caso aí, ele é plain text e o texto vai ser simplesmente dizendo, tocando a música que você solicitou. E aí isso vai voltar para o Alexa Service, pode passar. O Alexa Service vai retornar isso para o Echo. E aí, pode passar, o Echo Dot vai falar isso em voz alta para o usuário. Então ele está aí tocando. Então essa é a funcionalidade básica de uma interação com a skill. E aí a gente vai tentar explorar algumas coisinhas nisso aí. Pode passar. Beleza, terminados os conceitos básicos, vamos para a superfície de ataque. Então,
Pode passar também. Assim, o que é interessante é no comportamento do Echo, né? Então, para começo de conversa, ele funciona com a conexão Bluetooth. Então, o modo de pareamento pode ser ativado por voz. Então, você simplesmente fala, você é um atacante, você está na janela lá da casa de alguém. Aí você diz, Alexa, Bluetooth. E aí ele imediatamente, sem pedir permissão, ele ativa o modo de pareamento e você pode parear o seu celular. E aí, ele, mais uma vez, nenhuma confirmação é necessária para parear. E o speaker pode ser controlado remotamente após pareado. Então, enfim, obviamente o Echo 3, ele tem um speaker aqui ao redor dele. E se você conectar por Bluetooth nele, a única coisa que você pode fazer é tocar alguma coisa nesse speaker. E a gente vai usar isso em alguns dos ataques. Pode continuar. O reconhecimento de comando de voz aceita comandos de terceiros. Então, mesmo teoricamente a Alexa ela tem capacidade de reconhecer com quem ela está falando. Ela não faz nada com essa informação. Então, se uma pessoa que ela nunca viu na vida passar um comando para ela, ela vai, enfim, aceitar esse comando e executar ele. E mais importante, o reconhecimento de comando de voz aceita comandos que foram enviados através do próprio speaker do aparelho. Então, isso é bem importante. E aí, como um parêntese, arquivos de áudios que foram gerados de maneira adversária podem ser entendidos como comandos. Então, isso aí é coisa de machine learning, eu não vou entrar em tanto detalhe, porque, enfim, não foi feito nenhum ataque relacionado a isso. A ativação da skill realiza a ativação de skills cuja frase de ativação foi enunciada sem confirmar com o usuário. Então, tem lá infinitas skills na loja da Amazon. Se eu falar a frase de ativação de qualquer uma delas, ela imediatamente está ativa na minha conta, sem me perguntar se eu realmente queria fazer isso. Ela permite a ativação automática de skills que dizem ser capazes de atender ao pedido do usuário. Então, isso que eu falei era aquilo lá sobre ativação inferida. Então, se o usuário fizer um pedido, por exemplo, Alexa, me ajude a costurar uma calça aqui, que está com um buraco. Que é o exemplo lá enfim, da documentação da Amazon. A Alexa vai perguntar para vários skills, tipo, vocês têm capacidade de atender esse pedido aqui? E aí, qualquer skill que responder sim, a Alexa vai ranquear elas e escolher uma aleatoriamente para ativar. Enfim, a Amazon permite a criação de skills que têm frase de ativação com pronúncias idênticas. Então, isso aí vai ser usado também. E aí, como parêntese, falhas na API da Amazon já permitiram no passado a ativação arbitrária de skills. Então, você mandava aí um link para a pessoa, ela clicava e aí sua skill maliciosa estava ativa na conta dela. Então, enfim, pode passar. Aí, sobre a execução da skill em si, ela não garante que o comportamento da skill não foi modificado após sua publicação. Então, voltando lá no nosso modelo de como funciona a interação com a skill, tem uma fase lá que o Alexa Service manda lá uma requisição para o back-end e o back-end manda uma resposta. Quando a skill é publicada na loja, a Amazon ela faz lá uma auditoria dela, se esse back-end ele está, enfim, de acordo com os conformes, entre aspas. E depois disso, o desenvolvedor está livre para mudar esse back-end para fazer o que ele quiser. Então, ele pode cadastrar lá no front-end da skill dele, ou seja, no Alexa Service, no Voice Model, enfim, vários intents que não estão em uso, ou seja, quando você manda eles para o back-end, o back-end não retorna nada. E depois disso, quando a skill for publicada e passar pelo processo de aprovação da Amazon, aí ele muda o back-end para que esses intents eles agora estejam, enfim, acessíveis. Ou seja, eles têm funcionalidade e você pode mudar as respostas de outros intents para dirigir os usuários a interagirem com eles. Então você pode, sei lá, tem um intent lá de ajuda e aí a resposta do intent de ajuda diz, fale tal coisa para fazer tal coisa. E aí o usuário agora vai falar isso. E antes ele não faria isso. Então, a execução também permite que desenvolvedores contornem facilmente o uso das APIs da Amazon para lidar com informações sensíveis. Então, isso vai ter um ataque relacionado a isso. E, por fim, a execução da skill não informa ao usuário se a execução continuou por um período muito longo de tempo. E isso vai ser um ataque importante também. Então, pode passar. E aí, a resposta ao usuário permite que as skills enviem arquivos de áudio arbitrários. Então, se eu não especificar lá que eu quero mandar a resposta da minha skill como um plain text, eu posso mandar também um arquivo de áudio. E aí, esse arquivo de áudio vai ser tocado pelo speaker. As skills podem enviar respostas arbitrárias. Elas podem também enviar respostas vazias, de diversas formas. A Amazon ela já tentou resolver esse problema de algumas formas, mas sempre aparece uma nova maneira de enviar respostas vazias. A gente vai usar isso também.
E, por fim, a resposta permite a modificação de respostas para intentes comuns, como ajuda, parar e cancelar. Então, eu posso pegar lá o intento de parar e eu posso modificar ele para ele não, de fato, enfim, cancelar a skill ou algo assim. Pode passar. Então, vamos para a parte que interessa, para os ataques. Pode passar também. Então, antes de entrar nos ataques mais interessantes, eu acho que essa figurinha ela não está tão fácil de ver. Mas o importante dela aí é que toda skill que eu vou publicar na loja da Amazon precisa passar por um processo de certificação. E aí você pode dizer, beleza, qualquer ataque que você colocar numa skill, enfim, a Amazon só não vai certificar ela. E aí, enfim, tem um paper onde os caras eles fizeram todo esse processo de certificação das skills e passaram várias skills maliciosas pelo processo, simplesmente fazendo aquilo que eu falei, de, enfim, colocar a funcionalidade inativa durante a certificação. E aí, depois da skill ser certificada, eles modificam o back-end deles para toda a funcionalidade maliciosa ficar ativa novamente. E aí, meio que é isso que essa figurinha aí tá dizendo. Eu não vou entrar em detalhe nela também. Enfim, pode passar. Então, o primeiro ataque é skill squatting. Ele se aproveita do fato de que a Amazon permite você deixar uma frase de ativação com pronúncia idêntica, ou até mesmo escrita de forma idêntica à de qualquer outra skill. Então, nesse gráfico aí, vocês conseguem ver é, o número de skills que tem a mesma invocação que outra skill existente. Então, aí, a gente consegue ver que tem um número muito grande de skills que tem pelo menos uma ou outra skill com a mesma invocação. E aí, depois disso, esse número vai diminuindo, mas, enfim, ainda consegue ser razoavelmente grande. Pode passar. Então, enfim, como vai funcionar o nosso ataque de skill squatting? Primeiramente, o usuário ele vai ativar a skill de notícias G1 da loja. Então, ele usa a skill do G1 para alguma coisa, ele gosta das notícias deles. E aí, no segundo passo, o atacante ele vai criar uma skill com invocation name G.1. Então, enfim, você pode fazer isso. E aí, no terceiro passo, o atacante vai publicar a skill dele na loja, fazendo aquele bypass do processo de certificação. E aí, no quarto passo, o usuário vai anunciar: Alexa, abra a skill G1. O Alexa abre o G1. O que ele quer é isso que ele faz todo dia de manhã, alguma coisa assim. E aí, a skill do atacante vai ser ativada e executada no lugar da skill que o usuário realmente queria ativar. Então, assim, quando você tem um conflito da ativação da skill, o, enfim, a Alexa, ela simplesmente faz um ranking interno de quais as skills ela acha mais interessante e ela escolhe arbitrariamente qual que vai ser ativada. Em geral, ela dá prioridade para as skills que foram lançadas mais recentemente. Então, se você tinha uma skill que já existia e outra é criada depois, com o mesmo nome de invocação, provavelmente ela vai ser ativada no lugar da skill que o usuário realmente queria ativar. Então, enfim, vai ter um vídeo aí, pode passar. É, Eu vou tentar fazer eu vou tentar fazer aqui, ver se vai dar certo. Então, eu eu vou só botar assim. Alexa, abra a skill G1. G1 está no seu resumo de notícias. Para escutar o conteúdo, Alexa, é só dizer o que tem no resumo de Alexa, pare. notícias. Para gerenciar o resumo, Pare, acesse o aplicativo. pare. Meu Deus. Enfim, essa é a resposta padrão quando você, enfim, tem a skill G1 ativa na Alexa e, enfim, a outra skill ela está desativada. Pode passar para o próximo slide. Esse era esse exemplo. Nesse outro. Alexa, abra o G1. Pausa. G1 está no seu resumo de notícias. Para escutar o conteúdo, é só dizer. Esse não é o próximo slide, não. Peraí, tem que clicar aqui para passar. Enfim, essa é a resposta padrão quando não tem uma skill maliciosa ativa. E aí, depois disso, quando o atacante criou a dele, fez aquele processo todo que eu falei, aí o mesmo usuário fazendo a mesma coisa, ele vai ter um resultado diferente. Então, Alexa, abra o G1. Ataque realizado com sucesso. Esta não é a skill G1. Então, enfim, é só uma demonstraçãozinha aí para mostrar que um atacante ele pode só arbitrariamente aí colocar qualquer funcionalidade que ele quiser no lugar dessa resposta que saiu aí.
Aí, enfim, acho que tu não vai conseguir passar pro próximo, tem que clicar. Alexa, Pronto. Aí, a ideia, na verdade, é encadear alguns desses ataques para você fazer alguma coisa com mais impacto. Então, esse ataque aí, Alexa versus Alexa, que tem essa figurinha aí. Todos esses ataques são de papers, que vão estar nas referências, lá no fim do slide, e também no blog post, que eu vou falar também no fim da apresentação. Esse ataque Alexa versus Alexa, ele basicamente consiste de você usar o fato de que o speaker consegue dar comandos para o Alexa para, enfim, mandar um arquivo de áudio e passar qualquer comando arbitrário que você quiser para o Alexa. Então, enfim, no paper eles dão várias formas de fazer isso. Então, você pode se conectar por Bluetooth ou fazer uma skill de rádio que vai tocar. Que skills de rádio elas têm permissão para tocar arquivos de áudio arbitrário. Então, você pode só mandar o seu ataque. Então, enfim, pode passar. Então, 5 passos para esse ataque. Primeiramente, o atacante ele vai preparar um áudio malicioso usando o text-to-speech, que ele não quer usar a própria voz dele, né? Então, ele vai botar lá o comando que ele quer que seja ativado. O atacante vai se conectar no eco vulnerável através do Bluetooth, se ele estiver próximo do alvo dele, ou ele vai usar uma skill de rádio maliciosa, se ele quiser atacar uma pessoa mais distante. O atacante vai tocar o áudio no Icodot. Então, ali está no quarto passo o que é que ele vai dizer. Então, primeiramente, é necessário que ele diga para o Alexa desligar. Ele vai dizer Alexa turn off ou Alexa desligue. Por quê? Quando você está tocando um áudio e a Alexa reconhece um comando, ela imediatamente baixa o volume do áudio que está tocando para, enfim, não interferir com o que o usuário está falando. Só que se você pedir para ela desligar no meio disso, ela esquece que estava tocando um áudio e o áudio volta a tocar com volume máximo. Então aí o atacante ele vai primeiro dizer Alexa desligue antes que a Alexa consiga baixar o volume. E aí, assim que o volume voltar para o volume máximo, ele vai botar o comando que ele quer, que no caso aí é Alexa, que horas são? Que é só um exemplo, poderia ser qualquer outra coisa. E aí o Echo vai reconhecer e executar um comando arbitrário. Então, pode passar para o próximo slide. Então, esse ataque aí, dependendo do vetor que você usar, ele tem features diferentes. Então, se você usar Bluetooth, você só pode atacar um usuário por vez. Se você usar skill de rádio, você pode atacar múltiplos usuários de uma vez só. Enfim, a skill de rádio é remota, o Bluetooth não. A skill de rádio não permite usar essa vulnerabilidade de volume máximo. Então, você precisa ter um comando muito curto. O Bluetooth ele permite. Alguns países não permitem o uso de skill de rádio, então ela não funciona no mundo todo. O Bluetooth funciona. Skill de rádio você precisa de uma certa engenharia social para fazer o usuário ativar essa skill. Então você vai ter que fazer um dos outros ataques que permitem ativar skills, ou, enfim, só fazer uma skill atrativa. E a skill de rádio ela não permite que a execução reinicie no meio. O usuário ele teria que manualmente abrir a skill de novo. Enquanto que pelo Bluetooth você consegue só começar o ataque de novo se o ataque falhar. Aí, quais os impactos desse ataque? Você pode controlar aplicações de Smart Home. Então, se você tem lá, enfim, a tranca da sua casa é smart, alguém que está fazendo esse ataque pode simplesmente dizer, Alexa, por favor, abra a porta da frente. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Além disso, você pode fazer tudo que o Alexa tem acesso, né? Então, você pode dizer, editar calendários da conta, responder ela até e-mails, fazer chamadas telefônicas, comprar itens na Amazon, se você tiver com isso aí setado. E, mais importante, você pode invocar qualquer skill. Então, se você conseguiu fazer isso aí, você pode depois dizer, Alexa, abra a skill tal, que tem mais funcionalidade que você quer, e, enfim, encadear aí esses ataques. Pode passar. Então, tá aí o nosso exemplo. Isso eu não vou tentar botar aqui, porque ele depende muito de silêncio para funcionar. Então, pode botar só o vídeo. Alexa, desligue. Espaçamento. Alexa, que horas são? São 13h43. Então, enfim, nesse exemplo aí você consegue ver que eu estava conectado aí por Bluetooth na Alexa, toquei esse áudio malicioso que eu fiz anteriormente, e a Alexa, enfim, ouviu o comando para desligar, baixou o volume, aumentou o volume novamente, e depois obedeceu o comando que ela recebeu, e podia ser qualquer outro comando aí depois disso. Esse ataque, como eu falei, ele é sensível a silêncio no ambiente, então talvez um atacante que está fazendo isso remotamente, ele precise tentar várias vezes até ele conseguir. Idealmente ele teria que saber um horário que a vítima dele não está em casa ou algo assim para ficar tentando. Mas enfim, eventualmente funciona. Por fim não, na verdade. O ataque mais legal, esse tem outro depois dele. O Magic Attack permite capturar comandos de voz, capturar dados pessoais
capturar senhas e pins, modificar respostas e inferir hábitos do usuário. Então você consegue descobrir aí, esse cara, ele, enfim, tá em casa de tal horário, etc. Então, esse ataque ele vai funcionar em um ciclo. Então, basicamente, você vai usar uma skill que vai deixar uma resposta em branco, ou seja, o Alexa ele vai estar em modo de execução de skill e não em modo de Alexa, por assim dizer, ou seja, não vai ser a assistente da Amazon que vai estar ouvindo você, e sim o processamento da skill. E quando isso acontecer, tudo que o usuário falar vai ser capturado pela skill. Então a gente vai ter aí um estado passivo, onde o atacante espera receber um comando. Aí quando o usuário ele interage com a Alexa, achando que ele está falando com a Alexa e não com a sua skill, é, o comando é recebido, aí o atacante vai extrair a Utterance e enviar para um oráculo. Quando eu digo oráculo, ele vai simplesmente mandar para a API da Alexa para receber qual seria a resposta esperada pelo usuário. Aí vai ser feito um processamento, o oráculo vai gerar uma resposta válida, que é retornada para a skill, e aí a skill vai retornar isso para o usuário, e aí o echo vai ler a resposta para o usuário. O que aconteceu aqui nesse ataque? O usuário falou com o Alexa e recebeu uma resposta. Para ele, tudo dentro do normal. Para o atacante, não foi com a Alexa que o usuário falou. O usuário falou com a skill passou o que quer que o usuário tenha falado para a Alexa, recebeu a resposta e enviou de volta. Mas o que o usuário falou ficou gravado ali. E o atacante pode fazer o que quiser com isso. Então pode passar aí. Então, enfim, para fazer aqui o setup do nosso ataque. Isso aqui é tudo código padrão lá do que já vem no console desenvolvedor do Alexa. A única coisa que eu modifiquei aqui foi que eu criei um. Eu modifiquei que toda vez que a minha skill for, enfim, executada, eu modifiquei para que a resposta seja simplesmente um bocado de break. Então, isso aqui é tipo, eu estou dizendo que eu quero responder com markup language, e aí esses breaks são definidos como um silêncio de tipo alguns segundos. Então, se eu simplesmente botar a quantidade máxima possível de breaks, eu acho que ele passa uns 15 minutos em silêncio. E aí, assim que o usuário executar essa skill, a minha skill vai, enfim, não fala nada e vai parecer para o usuário que, enfim, ele está só falando com o Alexa. Pode passar. Aí agora, do ponto de vista do voice model, eu criei simplesmente uma alternance no meu intent, que é o meu intercept intent, que eu vou interceptar o que o usuário está falando. E nessa minha alternance, eu simplesmente coloquei nada, ou seja, tudo que o usuário falar vai cair aí. E dentro dela vai ter aí 5 slots de catch all. Então pode passar para o próximo slide. O meu slot catch all, ele é um slot que, enfim, os slots eles são treinados para reconhecer, tipo, algumas coisas em específico. E o que eu descobri é que se você simplesmente digitar tipo, um bocado de coisas aleatórias, esses slots eles reconhecem qualquer coisa que o usuário falar. Então, é, enfim, você vai ter um Terence com 5 slots que qualquer coisa que o usuário falar vai ser tipo colocado em um desses slots. Então pode passar. E aí cada um desses slots vai ser enviado para o back-end. Então aqui é a nossa execução do Magic Attack. No passo 1, a skill maliciosa vai ser executada de alguma forma. Então tem várias das formas anteriores que eu já mencionei. Depois disso, no passo 2, o nosso back-end malicioso vai receber o launch intent e vai responder o launch intent com a string infinita aí de silêncio. E a skill vai permanecer escutando durante toda a duração dessa resposta. Essa é a parte importante. Enquanto a skill está executando, quem está escutando é ela, e não a Alexa. Pode passar. Aí começa de fato o ataque. O usuário ele vai realizar uma interação com a Alexa. Então ele vai perguntar: Alexa, como está o clima em Recife? E a skill vai receber cada palavra dessa interação como um slot preenchido de intercept intent. Então, o back-end ele vai encaminhar o pedido para a API da Amazon e retornar a resposta. Mas qualquer informação sensível que tiver nessa interação vai ficar armazenada no back-end. Então, vamos dizer aí que sei lá, por algum motivo, o usuário ele tentou realizar uma compra de livro lá no Story the Book da Amazon. Então, ele vai precisar, obviamente, dizer o PIN dele para continuar com essa compra. E a skill ela pode simplesmente imitar todas essas respostas que o usuário normalmente receberia para, como é o nome? Até o passo em que o usuário diz o PIN, e aí ele armazena lá o PIN e diz depois, deu erro, tente novamente. Só que o PIN ficou armazenado para o atacante, e depois o atacante pode usar esse PIN para alguma coisa que ele quiser. Então, pode passar.
Falar nisso, que horas são? Ué. Ih, conexão com a internet tá instável. Ai, meu Deus. Enfim, problemas técnicos que acontecem. Beber água. Pessoal que está em casa, só um minutinho, que a gente tá trocando a internet, tá? Beleza, após aí os problemas técnicos, enfim, vamos para a demonstração aí do Magic Attack. Então, Alexa, abra cubo mágico. então vocês podem ver que a skill ela foi aberta. Quando isso aí tá azul é porque ela tá Alexa, executando. como está o clima em Recife? Interceptor ativado. No momento em Recife, Brasil, a temperatura é de 29 graus Celsius com céu parcialmente nublado. A previsão para hoje é de chuvas rápidas com máxima de 31 graus e mínima de 24 graus. Interceptor continua ativo. Então vocês podem ver aí que ela recebeu uma pergunta, deu a resposta e continuou executando aí. Então eu botei esse aviso aí de interceptor só para, enfim, ficar claro o que aconteceu. Mas obviamente no ataque real o atacante não vai avisar o usuário que ele foi interceptado. Mas, enfim, enquanto esse círculo fica azul aí ao redor da Alexa, no caso do Amazon Echo, vocês podem ver que o ataque ele tá em execução. E aí eu já vi assim muitos casos de pessoas que deixam o Alexa em um local da casa e falam com ele sem estar olhando. E se a pessoa não tiver de fato vendo que tem ali um círculo azul ao redor, antes da pessoa começar a falar, o usuário nunca vai nem perceber que tudo que ele está falando está passando aí por um man in the middle. E obviamente, mesmo que ele olhe e veja o círculo azul, é comum que esse círculo azul esteja aí sempre que o usuário está falando com a Alexa. Então, se ele não perceber que o círculo está ali, mesmo quando ele não está falando, ele nunca vai nem perceber que esse ataque está em execução. Pode passar. Acho que agora é só fim do jogo. Alexa, Tem que clicar.
Enfim, o último ataque ele é mais um ataque à privacidade. É o bypass da API de informações sensíveis. Então, a Amazon, ela, assim, coloca uma restrição nos desenvolvedores, que ela diz assim, se você quer alguma informação de uma dessas categorias aqui, ela lista várias, você precisa antes fazer o pedido através dessa API aqui, e aí o usuário vai dar o consentimento dele, etc. E aí, obviamente, o desenvolvedor ele pode só ignorar tudo isso e requisitar essas informações de qualquer forma. Então, aí tem várias técnicas que eles podem usar. Então, se você está se cadastrando aí num jogo, você pode redirecionar o usuário para uma página web, onde ele vai cadastrar o nome e ID do jogo. Então, você vai obter o nome do usuário. Você pode redirecionar o usuário para uma página web que vai pedir que o e-mail dele para enviar um código, para criar uma sessão ou algo assim. Então, você vai obter e-mail. Você pode pedir para o usuário adicionar um endereço a uma lista Alexa que foi criada pela Skill. Então, listas Alexa são uma funcionalidade do Alexa que usuários podem criar, mas as skills elas não podem acessar, exceto se for uma skill uma lista que a própria skill criou. Então, uma skill que quer bypassar isso, ela pode criar uma lista e pedir para o usuário preencher ela. Então, você vai obter aí, nesse caso, o endereço. E você pode também pedir a informação que você quer como parte do cadastro por voz. E se o usuário der, você recebeu a informação. Então, enfim, esse vai ser o exemplo que eu vou mostrar. Então, pode passar. Isso eu acho que dá até para fazer aqui é, presencial. Alexa, abra pescaria teste. Vamos aí para o nosso vídeo mesmo. Alexa, abra pescaria teste. Bem-vindo, diga seu número de telefone para continuar. 987654321. O número 987654321 foi obtido sem pedir permissões ou utilizar a API adequada. Então, vocês podem ver que a gente não usou a API da Amazon e guardou aí essa informação que o usuário deu no back-end. Enfim. Não, pode passar. É isso mesmo. Então, esse era o ataque de bypass de API. E aí, para conclusão, pode passar também. Então, nos objetivos iniciais da pesquisa, era encontrar aí uma maneira de atacar o usuário com skills maliciosas. Mas também, assim, eu queria verificar se não dava para fazer outras coisas, como, sei lá, tomar controle total da execução do eco. E aí o que eu posso dizer é que eu não encontrei, com os métodos que eu utilizei, nenhum ataque que permita que um desenvolvedor de skill maliciosa tome controle do eco em si. Ou seja, você vai tomar controle só da execução que está acontecendo na nuvem da Amazon. Do ponto de vista de ataques contra o usuário, o EchoDot ele é capaz de espionar os usuários através de diversas técnicas que estão em constante evolução. Então, algumas dessas aí a Amazon já mudou a forma como você, tipo, ela já deu patch, teoricamente, e depois disso, enfim, foram encontradas maneiras de fazer elas continuarem funcionando. Ataques de phishing são facilitados pelo grau de confiança implícita que os usuários têm na Alexa. Então, enfim, é um produto da Amazon, o usuário que não foi ver a fundo como ele funciona, não sabe, na verdade, às vezes, nem que você está falando com uma coisa que foi desenvolvida por uma empresa que não é a Amazon. E aí, ataques contra skills já existentes na loja, então, quero hackear a skill do Spotify. Aí, isso aí ficou fora do escopo da pesquisa. Eles vão depender muito da implementação da skill-alvo. E, enfim, fora do escopo. Mas ficou aí, só para deixar claro isso. Pode passar. Então, enfim, isso aqui tem um blog post lá no side channel da Tempest. Então, quem quiser aí ler com mais calma e talvez com mais detalhes, possivelmente melhor explicado, tem aí esse link. Eu tenho quase certeza que esse QR Code não é phishing. Vocês podem testar aí. Para quem não quiser testar, tem o link aí. Ou você pode só entrar no side channel, pesquisar o mesmo nome da apresentação. Tá lá. Enfim, pode passar também. Quiser entrar em contato comigo, o meu LinkedIn tá aí no QR Code da esquerda, o meu e-mail do Sim tá no QR Code da direita. Enfim, pode passar também. Enfim, referências. Então, aí tem links de coisas de desenvolvedor da Amazon e
talvez blog posts de outras pessoas explorando essas vulnerabilidades que eu usei para criar toda essa pesquisa e os ataques, etc. Pode passar? E aí também todos os papers que eu utilizei que tem esses ataques e outras análises também da segurança do Amazon Echo. Isso aí vai estar tudo no blog post, então eu não botei nenhuma maneira fácil de acessar por aí, mas se for lá no blog post vocês conseguem clicar. Enfim, pode passar? Sessão de dúvidas, antes de entrar nela, eu só queria, enfim, ir para a sessão de antes disso fazer alguns agradecimentos enfim, não, passa não, volta. Enfim, eu só queria agradecer enfim, a pessoa que me ajudou na pesquisa, que foi o Jaldson Leandro, pesquisador da Tempest, membro do time de consultoria. E, enfim, ao meu coach na época, também Nicolaus Eftaxiopoulos, que também ajudou na pesquisa. E, enfim, dúvidas? Primeiro um comentário. É curioso como tem algumas características, no mínimo, bizarras que a Amazon deixa, né? Como a questão de poder usar o próprio speaker ou de repetir a mesma palavra de outro skill, palavra de ativação. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida como é que funcionou aquele ataque do bypass de API que tu mostrou o último agora. Seria uma engenharia social? É uma engenharia social. Ah, massa, entendi. Tipo, é o ataque menos interessante. Ah, não, beleza. É só que eu não tinha entendido mesmo. Sim, ele é realmente só uma engenharia social. E tem uma outra coisa. Quando alguém bota uma skill na loja, um usuário comum, ele precisa instalar a skill? Ou ele pode, sei lá, falar a palavra de ativação e ela é usada automaticamente? Então, se você falar a palavra de ativação, qualquer skill da loja, imediatamente ela começa a funcionar, sem precisar instalar nada. E- Então, se eu entendi bem, seria muito fácil botar uma skill com uma palavra de ativação, por exemplo, do G1, e ela vai dar preferência para essa, que é mais recente, fazer um ataque com isso. Sim, É bizarro, mas beleza. Entendi. é isso. É tipo, beleza, se você fizer isso, passar um tempo na loja, eventualmente alguém da Amazon vai perceber isso. Possivelmente os desenvolvedores da skill vão reclamar que a skill deles não está funcionando, algo assim. E aí, eventualmente, a sua skill vai sofrer um escrutínio mais intenso. Se você fizer alguma coisa assim, G1. Mas, enfim, inicialmente vai funcionar. Você vai pegar algumas pessoas. Saquei, massa. Parabéns pelo. Ok, valeu. É, em questão ao último ataque, tu falou que, tipo, a Amazon às vezes colocava algumas limitações para você conseguir esses dados do usuário. Mas aí, tipo, ele só ignora essas limitações e permite você pegar esses dados, não importa. Sim, tem uma API que você usa, Uhum. onde você diz, quero pegar a informação tal do usuário, quero pegar o número de telefone que está cadastrado na conta. Aí quando essa API é invocada, a execução ela para da sua skill, volta para o Alexa ele pergunta para o usuário se ele quer de fato dar essa informação. E aí quando o usuário confirma, aí sua skill recebe enfim, dizendo, o usuário deu a informação e essa é a informação. Ou se o usuário disser não quero, aí você vai receber um erro e você vai ter que lidar com isso. Alternativamente, você pode só não fazer nada disso e perguntar diretamente ao usuário. E tu pode fazer isso de boa. Pode. Na verdade, não só pode, como tem muita skill na loja que faz exatamente isso. Sim, você ia perguntar alguma coisa? Mas enquanto tu tava fazendo o teste nessa eco, Hum. tem alguma chance de alguém ter cortado o acesso de alguém ao G1? Não, porque, enfim, eu não publiquei nenhuma dessas skills aqui na loja. Tipo, em alguns papers as pessoas fizeram isso. Só que, tipo, eles fizeram usando nomes de skill que não tinha nenhuma chance de alguém acidentalmente usar. E aí, obviamente, eu não queria nem passar por esse risco. E aí, tipo, todas essas skills elas estão em modo de desenvolvimento. Então, elas só funcionam nesse eco aqui em particular, porque ele está na minha conta de desenvolvedor. Se eu publicar isso,
aí sim ficaria acessível para qualquer pessoa. Enfim, é isso. Obrigado. Mais alguém? Então, Calma. Deixa eu abrir aqui. Licença. Uma pergunta um pouco fora do tópico em relação à apresentação, mas considerando que os ambientes da Amazon costumam ser muito rígidos e não permitem que você saia muito dos ambientes deles, houve algum exploit que permitiu um jailbreak, por assim dizer, do Alexa? então, como eu falei, você diz jailbreak no sentido de sair da execução do Alexa em si, e como eu falei, não teve nada que permitiu você tomar controle do hardware físico. Você consegue só controlar, enfim, o que a sua skill está fazendo. Fora disso, não consegui nada relacionado nesse sentido. Nesse sentido. Enfim, Tu tinha dito que a Alexa consegue identificar quem tá falando com ela, mas ela não usa isso pra nada. sim. E se tu desenvolvesse uma skill que usasse isso e, tipo, determinadas pessoas que tem a maior frequência, você bloqueia o acesso ao comando de voz delas e Eu deixa acho no que a mute skill não tem acesso a essa informação. É tipo, é a informação interna da própria da Alexa. própria Alexa. Ela, tipo, Hum. consegue mais ou menos saber quem dos usuários comuns dela tá conversando com ela nesse momento. Então não daria pra, tipo, cortar o acesso do dono especificamente à Alexa. Não. Quer dizer, usando o Magic Attack você pode fazer infinitas coisas, né? Usando o Magic Attack você pode fazer infinitas coisas. Você pode fazer lá um Magic Attack e dizer, eu só quero pegar coisas quando eu reconhecer a voz tal, tá ligado? Além disso, não sei. Ok, obrigado. Enfim, Caiu a internet. caiu a internet de novo. Enfim, o próximo slide era só os